Boa tarde, catequistas, pais e catequizandos da paróquia Santa Luzia e Capela São Francisco e Santos Reis. Oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. No mês de junho, a Igreja celebra a festa de 3 grandes santos. Dia 13, Santo Antônio, dia 24, São João e dia 29, São Pedro. Essa festividade, trazida para o Brasil pelos colonizadores portugueses, ficou popularmente conhecida como a festa junina. Antes de assumir sua forma cristã, as festas juninas tiveram origem pagã no hemisfério norte, onde se festejava, em junho, o início das colheitas. Com a expansão do cristianismo, elas foram ganhando novo significado e nova roupagem, tornando-se a celebração da festa de São João, chamada festa joanina, e posteriormente junina. Nelas, Santo Antônio e São Pedro passaram a ser também celebrados. O povo tem verdadeira devoção por estes santos, e depois de Nossa Senhora, são os santos mais populares do povo católico, especialmente aqui no Brasil. O Senhor esteja conosco, está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus chegou à região da Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou, que é o Filho do Homem? Eles responderam:
Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou alguns dos profetas. Então Jesus perguntou-lhes: e vocês, quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: você é feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que lhe revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu digo: você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder da morte não poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu, e o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por trás desse evangelho tem uma profundidade enorme do amor de Deus por Pedro, pela igreja e por todos nós. A pergunta que Jesus fez a Pedro e a pergunta que ele faz para cada um de nós o tempo todo: quem é Jesus para nós? Alguém que elaborou uma bonita teoria, alguém que disse ou falou alguma coisa bonita, fez outras e por isso foi levado em conta pelas pessoas? Alguém que está na mídia ou deixou algo para as pessoas estudarem? Não, a resposta de Pedro foi muito sábia. Pedro respondeu: tu és o Messias, ou seja, tu és o ungido, o Filho do Deus vivo. Tu és aquele no qual nós colocamos toda a nossa esperança, aquele que pode nos libertar. Esta resposta de Pedro tem que ser a nossa resposta. Não conhecemos Jesus apenas de ouvir falar, ou de repente de ter estudado alguma coisa sobre ele, ou conhecer Jesus por algo bonito que alguém falou sobre ele. Para nós, a resposta de fé tem de partir de um encontro pessoal, um olhar nos olhos que faz toda a diferença. Pedro foi olhado desta maneira, recebendo de Jesus uma missão muito grande, a de tornar o chefe, a rocha firme que deu origem ao ensinamento da Igreja Católica. Para nós cristãos, Jesus é a pedra, aquele também sobre o qual nós colocamos o nosso fundamento. Se Pedro respondeu isso, e por quê? É porque reconheceu em Jesus uma rocha onde apoiar a sua fé. E nós temos colocado a nossa fé aonde? Quem é Cristo para nós? Quanto tempo ainda falta para que suscite em nós uma resposta firme de compromisso para com este que morreu por nós, derramando o seu preciosíssimo sangue na cruz por todos nós? Fica aqui então este questionamento para refletirmos. Que Deus possa nos abençoar a todas as nossas famílias, as dos catequizandos, e todos juntos possamos reconhecê-lo como nosso único Messias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Olá, irmãos e irmãs. Nós vamos falar um pouco sobre os 3 santos juninos: São Pedro, São João e Santo Antônio. A começar por São Pedro, que foi nosso segundo grande personagem desse evangelho. Pedro era aquele apóstolo visionário e Jesus pôde ver nele essa visão. O que aquele homem tinha, o que foi revelado para ele não foi uma pessoa, nem de corpo, nem de sangue, mas foi o Pai que revelou a ele o que ele falaria, o que ele responderia para Jesus. Pedro é um homem de fé, um homem que vê do seu coração tudo o que acontece, que passou por várias provações, que muitas vezes não aceitava algumas coisas que estavam acontecendo, mas mesmo assim ele se enchia de fé para tudo o que fazia. E Jesus viu isso naquele homem, e por isso mesmo disse: tu és Pedro, porque é pedra, e sobre ti eu construirei a minha igreja. Sejamos nós também aqueles que possamos ver em Deus o Deus verdadeiro, não aquele Deus que nós construímos sob nossas perspectivas, um Deus para consumo próprio. Vejamos o Jesus que quer nos ensinar, que muitas vezes nos desafia. Então, se quisermos fazer parte dessa igreja visionária, dessa igreja da fé de Pedro, que nós também tenhamos essa fé e sigamos em frente. Muitas vezes nós não aceitamos aquele que falam: ai de vós. Nós queremos um Jesus puro amor, pura misericórdia, e não é isso. Jesus veio nos falar que apesar de tudo, que nós tenhamos fé, que apesar de tudo estar indo bem, ele também vai passar pela morte. E Pedro às vezes não aceita isso. Mas por que você tem que morrer? E Jesus diz a Pedro: Pedro, afasta-te, porque assim tem que ser. Esse é o caminho. Pedro também não permite que Jesus lave seus pés, e é necessário que seja lavado. Pedro às vezes foi uma pedrinha de tropeço, mas seguiu em frente. E que nós também possamos seguir em frente diante dessa pandemia, diante de governantes que às vezes nos decepcionam, não sei. Sigamos em frente, porque isso também vai passar. Jesus venceu, nós também venceremos. Pedro então continuou sua caminhada. Jesus diz: ai de vós, se não fizer as coisas certas. Ai de vós que rouba, ai de vós que é adúltero. Jesus é amor, sim, é amor, é misericórdia, mas ele é como aquele médico que prefere dizer assim: vamos prevenir, fiquem atentos, para depois a gente não ter que remediar. Vamos prevenir, vamos seguir forte na fé. Ai de vós, porque haverá choro e ranger de dentes. Então sigamos em frente, sem idolatrias. Façamos o nosso coração semelhante ao dele. Nós somos
amados por Ele. E Pedro, São Pedro, seguiu em frente. Pedro nasceu na Galileia, filho de Jonas, irmão do também apóstolo André. Ele foi uma pessoa impulsiva, ele era uma pessoa impulsiva a ponto de cortar a orelha de um soldado para defender Jesus. Mas Jesus viu nele, mesmo assim, algo de especial. Jesus liderava. E logo depois da morte e ressurreição de Cristo, nós vemos essa liderança ainda maior de Pedro. Seu primeiro sermão foi no dia de Pentecostes. E ele dizia: deixai-vos ser batizados para receber os dons do Espírito Santo. Pedro sempre caminhando, sempre seguindo em frente. E um dia se encontrou com Paulo em Jerusalém para levar a sua missão. Paulo dizia a Pedro: siga em frente, é preciso evangelizar outros povos também. E foi nesses dias em Jerusalém que Pedro foi preso pelo rei Agripa I e levado a Roma. Lá ele fundou a primeira comunidade cristã católica em Roma e presidiu essa comunidade, essa primeira comunidade. Portanto, aí Pedro se faz o primeiro papa da Igreja Católica. E então temos tantos e tantos papas. Dia 29 de junho, o dia de São Pedro e dia do Papa, peçamos a bênção, saúde, paz, paciência e sabedoria ao nosso Papa Francisco, ao nosso Papa Emérito Bento XVI, para que sigam essa missão com muita fé. Em Roma, havia então o imperador Nero, imperador sanguinolento, que perseguiu e matou milhares e milhares de cristãos, dentre eles o seu grande fundador ali da comunidade dos cristãos, Pedro. Pedro, ele se dizia não digno de ser crucificado como Jesus, portanto ele foi crucificado de cabeça para baixo. Alguns relatos mencionam que Pedro teve uma visão um pouco antes de ser crucificado. Ele viu Jesus andando com a cruz em Roma e perguntou para Jesus: Jesus, onde você está indo? E Jesus disse: eu estou indo ali para Roma para ser crucificado uma segunda vez. E Pedro seguiu mais uma vez os passos de Jesus e foi crucificado. Falemos agora um pouco de São João Batista. São João Batista, que foi concebido por um milagre. O anjo chegou a Maria e disse: Maria, sua prima Isabel está grávida. Isabel e seu marido, sabe-se, eram de idade avançada, e Isabel estéril. Mas mesmo assim, com a força, com a luz do Espírito Santo, Isabel pôde engravidar. Seu nome seria João. E ele, com toda a sua simplicidade, já no ventre da mãe ele já estava consagrado a Deus. E muito jovem já começou a andar pelo deserto, com roupa muito simples, vivendo em simplicidade absoluta e proclamando. João era a voz que gritava no deserto, que anunciava Jesus Cristo. O Messias está chegando, arrependei-vos dos seus pecados, convertei através do batismo. Então João batizou muitas pessoas, converteu muitas pessoas, e por isso mesmo ele é chamado de João o Batista. Quanta simplicidade naquele homem, quanto carisma ali. E por isso mesmo alguns diziam: com certeza ele é o Messias, com certeza ele é
é o Messias, que carisma, que homem bom. E João Batista dizia: eu não sou o Messias, mas o Messias está próximo, sua vinda está próximo. Convertei-vos enquanto é tempo. Vem ser batizado. E João não poupava aqueles que não faziam o bem. Se você está roubando, não roube, converta-se, venha ser batizado. Se você está sendo adúltero, converta-se. Se você está fazendo mal, venha ser batizado. E João não poupou nem mesmo o rei Herodes Antipas. Herodes Antipas, que tinha uma relação amorosa com sua cunhada Herodíades. E tanto Herodes quanto Herodíades estavam furiosos com João. Então, Herodes, que gostava muito de sua sobrinha Salomé, filha de Herodíades, diz a ela, após Salomé dançar para ele: Salomé, o que você quiser eu te dou. E Salomé, amando de sua mãe Herodíades, pede ao tio a cabeça de João Batista em uma bandeja. João é preso e é decapitado. Sua cabeça é entregue a Salomé. João morreu. Imagino que muito completo, porque conheceu o Messias, teve o prazer de batizar Jesus Cristo. Sejamos nós esses anunciadores de Jesus, como João Batista foi. Anunciemos Jesus. Sejamos essa pessoa que clama nos nossos desertos o quanto Jesus é bom e o quanto nós necessitamos dele. Vamos falar sobre o santo de hoje, Santo Antônio, dia 13 de junho. Hoje é dia dele. Santo Antônio era Fernando de Bulhões, nasceu em Lisboa, em Portugal, de família rica, filho único, muitíssimo estudioso, gostava de ficar mais recolhido estudando. Aos 19 anos, foi para a ordem agostiniana, contra a vontade do seu pai. Chegando lá, ficou por 2 anos. E logo foi para Coimbra. Permaneceu por 10 anos, onde foi consagrado, se tornou Padre Antônio. Ainda em Coimbra, conheceu os freis franciscanos e se apaixonou por aquela ordem. Como pode haver tantas pessoas que desapegadas dos bens materiais e que cuidam tanto dos pobres como esses freis? E foi isso que aconteceu. Santo Antônio se tornou um frei franciscano. Com aquela vontade de fazer mais, ele quis ir para Marrocos converter os muçulmanos. Mas no meio do caminho, Santo Antônio adoeceu e eles tiveram que voltar a Portugal. E na volta, devido às grandes tempestades, o barco foi desviado para a Itália. Vejam só os desígnios de Deus. Lá ele entrou pela Sicília, foi percorrendo até chegar em Assis, onde conheceu São Francisco de Assis, que viu nele quanta sabedoria. Santo Antônio tinha um poder enorme de comunicação. Ele falava muito bem, os seus sermões eram maravilhosos, e ele atraía uma multidão enorme, e às vezes atraía 30 mil pessoas ou mais. E nesses sermões aconteciam muitos milagres. Pessoas que não enxergavam voltavam a enxergar, pessoas que não ouviam voltavam a ouvir, quem não andava voltava a andar, e muitas outras doenças foram curadas. Quanto bem aquele homem fazia. E São Francisco disse: você será o professor de teologia aqui dos frades do mosteiro. E assim foi. Até sua fama chegar no Papa, ele ser reconhecido com o nome da Arca da Aliança,
a Arca da Sabedoria, e bem mais tarde ser denominado o doutor da igreja. São Francisco, santo dos milagres, santo dos pobres, das causas perdidas, e o santo casamenteiro. Por que santo casamenteiro? Porque as moças mais pobres chegavam nele e falavam: Frei Francisco, nos ajude, por favor. Nós queremos nos casar, mas não temos dotes nem enxovais. E São Francisco as encaminhavam para pessoas de coração puro, que poderiam dar dotes a essas mulheres. E elas conseguiam esses dotes e casavam-se. Sabe-se que deu tudo certo. Portanto, o santo casamenteiro. E os pãezinhos? Os pãezinhos contam a história que São Francisco, Santo Antônio, estava no mosteiro, pegou todos os pães que lá estavam e distribuiu aos pobres, sem ninguém ficar sabendo. Acabou o pão. No outro dia, o cozinheiro foi lá e ficou desesperado. Onde estão os pães? Alguém roubou nossos pães. Frei Antônio, alguém roubou nossos pães, ajude-nos. E Frei Antônio falou: deixa disso, cozinheiro, volta lá, vai ver mesmo se não tem pão nenhum. E ele voltou e, por um milagre, tinha muito mais pães do que ele já tinha pego. Deu para todo mundo se alimentar e ainda sobrou aos pobres. Quanta fartura! Isso representa o pão. É o pão da fartura, o pão para não nos faltar alimento na nossa cozinha, na nossa despensa, na nossa geladeira. É o pão espiritual também. Hoje, aqui na nossa paróquia, nós teremos a bênção dos pães. Estão todos convidados. Se você não puder vir, assista pelo Facebook da nossa paróquia, Facebook da Paróquia Santa Luzia. Tudo bem? Santo Antônio morreu aos 36 anos, um pouco antes de chegar em Pádua, mas ele foi enterrado em Pádua. Ao fazer a exumação do seu corpo, percebeu que a língua dele estava intacta. Quem puder ir a Itália, até Pádua, vai poder ver a língua de Santo Antônio. 11 meses depois da morte dele, foi beatificado e canonizado. Talvez seja o processo de canonização mais rápido da Igreja Católica que se tem conhecimento. Portanto, São Pedro, São João, Santo Antônio, rogai por nós. Muita bênção. Amém. Deus ama atender nossos pedidos pelos santos e principalmente por sua mãe. Virtuoso Santo Antônio, afastai para longe de nós todo o mal e guiai-nos no caminho da fé, da esperança e do amor, que muitos possam encontrar em nós um exemplo de fé e dedicação. Amabilíssimo Santo Antônio, amigo dos oprimidos e corajosos pregador da justiça, fazei que nós não nos desviemos da prática do amor ao próximo, especialmente aos mais pobres e fracos. Poderoso Santo Antônio, que desde menino aprendeste a vencer o mal, defendei-nos das tentações do orgulho e da ganância, da descrença e do egoísmo.
Ajudai as crianças e os jovens a crescerem sem violência, na certeza de um mundo melhor. Rogai por nós, rogai por nós. Bondoso Santo Antônio, sempre pronto a interceder por nossos devotos em suas dificuldades, socorrei-nos nas presentes necessidades, estendei vossa mão a quantos estão atravessando tribulações e perigos. Rogai por nós, rogai por nós. Santo Antônio, consolador dos aflitos, dai-nos paciências e fortaleza nos sofrimentos da vida. Dai também força e consolo àqueles que sofrem e vivem desanimados. Rogai por nós, rogai por nós. Santo Antônio, olhai do céu para tantas necessidades. Fale a Deus a vossa língua milagrosa, a fim de que pela comunhão dos santos aqui na terra, eu e meus irmãos possamos ser amparados e atendidos. Rogai por nós, rogai por nós. Maria, rogai por nós nesse momento tão difícil que os 5 continentes estão passando. Maria, passe à frente. Rogai por nós, rogai por nós. Os santos foram pessoas humanas como nós. Tiveram muitas falhas, cometeram erros, mas encontraram Jesus e tomaram a decisão de mudar de vida e de ajudar as outras pessoas a seguir o caminho certo. Quando Jesus nos chama, Ele não olha o nosso passado, mas sim o nosso desejo de sermos pessoas melhores. Assim como Santo Antônio, São Pedro e São João, nós também podemos ser luz e levar a salvação a muitas pessoas. Roguemos aos santos. Santo Antônio, rogai por nós. São João, rogai por nós. São Pedro, rogai por nós.